eu sou professor na Universidade Federal de Campina Grande, é no interior da Paraíba. Campina Grande é a segunda maior cidade da Paraíba. Fica a 120 quilômetros da praia. A praia de Campina Grande se chama João Pessoa, né? Mas eu sou pessoense, sacanagem. E aí, lá dentro, eu estou dentro do departamento de computação, é um departamento bastante antigo, por um lado. Tem uma história muito longa, de 42 anos agora de departamento. E, por outro lado, é um departamento muito jovem. Nós somos, metade dos professores do departamento tem menos de 40 anos. Né? Existem há menos tempo que o departamento. E isso traz um ar legal lá para o departamento, eu acho. Um desses áreas que é onde eu atuo mais é um laboratório de ciência de dados chamado Lab Analytics. A marca serve para você, caso você queira achar alguns desses trabalhos que eu vou mostrar para vocês aqui, algumas dessas coisas que eu vou mostrar. E eu vou deixar claro que eu até alertei Elias quando ele convidou, eu disse: Elias, olha, eu acho que o que eu tenho de mais útil para trazer para um evento é minha experiência com dados abertos, ou nem tão abertos assim, né? E meus prazeres e minhas dores de cabeça com esses dados. Eu não tenho muita teoria para trazer sobre isso, muita reflexão para trazer sobre isso. Se você achar que isso é útil, eles não, vem. Beleza, onde deixam eu falar sobre isso, eu me divirto, eu falo. E aí eu acho que se eu contar um pouco da história, pode contextualizar o que eu vou apresentar depois. A história é a seguinte: a gente estava lá no departamento de computação e, na verdade, a gente recebeu uma proposta de uma empresa. Departamentos de computação se beneficiam muito da lei de informática, né? Tem uma lei que incentiva empresas que produzem hardware no Brasil a investir em pesquisa e desenvolvimento, em centros, sejam eles privados ou públicos. Elas acabam investindo na universidade, porque é mais fácil, e elas acabam investindo bastante no Nordeste, porque tem uma cota. E aí, no meio desse investimento, tinha uma empresa que procurou a gente porque eles estavam interessados em ter mais gente se formando em computação com o perfil de cientista de dados, tá? De análise de dados, mineração de dados e tal. E a gente, vamos nessa. Vocês fazem o seguinte, vocês investem na universidade e a gente cria atividades extracurriculares, opcionais para os alunos, que eles vão se treinar, a gente paga bolsa para aluno que queira desenvolver projetos em ciência de dados e tal, com certas condições. E aí uma das condições era que a gente podia inovar no formato, a gente podia testar coisas diferentes. Uma das coisas que a gente resolveu testar logo acho que no final do primeiro ano de projeto, esse projeto durou uns 4 anos, era que a gente queria inovar criando eventos mais lúdicos. Tá? Tem gente que chama isso de hackathon. Eu não gosto muito do nome, porque eu não gosto de maratona. Eu não acho que é um programa para um fim de semana. Ninguém me chama para correr uma maratona. E aí obrigado. A gente chama de Hackfest, porque eu gosto mais de festa. Me chamem para uma festa no fim de semana, eu topo, eu vou. E por outro motivo também, que eu acho que eu não gosto da ideia, acho que uma coisa que a Gisele colocou, a gente tem que ser crítico com esses eventos, a gente tem que entender o que a gente quer com eles. Eu não acho que o objetivo do hackathon é uma maratona para desenvolvimento de produtos. Eu acho que é um momento de celebração de um grupo, é uma festa, é um momento em que a gente se junta para estar juntos e para mudar a nossa forma de ser juntos, ou fortalecer, ou uma coisa desse tipo. E aí o objetivo dele é transformar as pessoas que participam. Eu acho que é para os projetos morrerem no fim de semana. Tá? A norma devia ser essa. Mas é para as pessoas saírem diferente do fim de semana do que elas chegaram. E aí, se isso acontecer, valeu para mim. No meio desse contexto todo, para dizer que no meio a gente estava lá fazendo hackfests, tá? Sobre usando ciência de dados. E tinha essa coisa de formar as pessoas em ciência de dados. Eu estava lá no Hackfest, outras pessoas estavam no Hackfest. E aí, um dos Hackfests aconteceu no ápice da carreira de Eduardo Cunha como presidente da Câmara dos Deputados. E aí, não sei como é que vocês estavam, eu estava bastante incomodado. Você ficava lendo todo dia no jornal, né, o meu vilão favorito fazendo novas manobras lá na Câmara, desengavetando as coisas e tal, e manda, desmanda. E a gente meio chateado que, caramba, tem uma coisa que foi o mote da gente naquele fim de semana lá, que era
Esse cara ele não está fazendo nada sozinho. Porque Cunha, no fundo, ele, embora seja presidente da Câmara e tal, não sei se todo mundo está muito por dentro disso, o que ele faz é pautar o que a Câmara vota. Mas ele, de fato, nem vota. O presidente da Câmara não vota. Então, ele não aprova nada. São outras pessoas que estão aprovando as coisas. Estavam aprovando lá, a discussão na época era a redução da maioridade penal, a lei da terceirização, coisas desse tipo. E aí a gente ficou nessa de, caramba, quem são essas pessoas que estão aprovando essas coisas, né, junto com Cunha? E aí a gente resolveu ir atrás de ver isso. Foi um completo acidente que a gente acabou no mundo de dados abertos, porque a gente, na verdade, descobriu que dava para ver isso com os dados abertos da Câmara dos Deputados. A Câmara dos Deputados, apesar de a gente ter falado ontem que o Legislativo está atrasado, eu acho que em algumas coisas ele andou bastante. Uma Câmara tão transparente quanto a brasileira em outros países não é uma coisa comum. Você pode acessar lá os discursos dos nossos deputados federais, as votações, as presenças, as proposições. Cheio de defeito, cheio de problemas, como as APIs que eu faço também são. Então, né, vamos... louros a quem merece também. E aí, o que a gente fez? A gente baixou os dados da Câmara e a gente gastou um tempo que a gente produziu uma coisa que saiu do controle depois, mas foi bem interessante. É um site razoavelmente simples. Aliás, tecnicamente ele é simplório. A URL é essa aqui, que não está aparecendo, está no teto ali. Mas é quemerepresenta.com.br. Tá? Que, sozinho, e depois merepresenta.com.br. Se você quiser se distrair aí enquanto eu falo, é divertido. Quem me representa, a ideia é a seguinte: a gente gastou um tempo, tecnicamente ele é muito simples, mas a gente gastou um tempo criando essa interface aqui que diz o seguinte: você é a favor da redução da maioridade penal, conforme foi lá na primeira vez que tentaram votar? Sim ou não? Se não souber, tudo bem, não sei. Tá. E a redução da maioridade penal, que foi a segunda vez, que reduz para tudo menos tráfico de drogas e roubo qualificado? Você é a favor da terceirização? Você era a favor de cotas no legislativo para mulheres? Coisas que foram votadas ali pela época, ou logo depois que a gente criou Quem Me Representa, ou logo antes e depois que a gente criou Quem Me Representa. E aí você vai votando sim, não sei, sim, não sei. E o que a gente faz é comparar a tua votação, o que você votaria se você fosse um deputado, com o que cada deputado votou. Cada um dos 513 lá. A gente compara, se você quiser, você filtra pelo teu estado, você filtra pelo um partido que te interesse e tal. E aí você começa a ver quem são os deputados que agem como você e quem são os deputados que seriam seus antagonistas na Câmara, quem é que está parecido com você, quem te representa, quem não te representa. Nessas questões que, se você não tem uma opinião, talvez você devesse parar, pensar um pouquinho, ver. Tá? Porque eu falei que isso saiu do controle, porque a gente botou isso no ar e aí daqui a pouco tinha 100 mil pessoas. Daqui a pouco não, né? Passou semanas e as coisas, jornal, não sei o que, 100 mil pessoas mexendo nisso. E a gente começou a se ver forçado a pensar um bocado sobre isso, a refletir sobre isso. Uma das coisas muito legais que aconteceu, que eu acho que é legal pensar, é assim, bom, a gente começou a falar de política muito mais, a gente começou a discutir de um jeito mais ligado a ações, a concretas, a dados, mas aconteceram coisas mais legais, do tipo, quando eu coloquei aqui, quando eu fiz minha votação, quem apareceu no topo dos deputados federais paraibanos não foi o deputado em quem eu votei. Tá? Se eu fosse votar aqui, eu votei o mais progressista que você pudesse, em quase tudo aí. E aí eu votei lá na Paraíba num deputado do PT chamado Luiz Couto, que é um cara que tem uma carreira pelos direitos humanos, crianças e tal. Luiz Couto não saiu em primeiro da votação. Quem saiu foi um deputado do PP, chamado Damião Feliciano, que tem um programa de rádio chamado De Coração para Coração, porque ele é cardiologista. Tá? E aí foi dureza. Mas o que eu acho que é legal, né? De repente eu tenho que refletir sobre isso. O que é que isso significa? Por que é que Damião Feliciano concordou mais comigo do que Luiz Couto? Né? E a razão, eu acho, que é porque Luiz Couto ele sempre foi muito fiel ao núcleo duro do PT, ao núcleo antigo do PT. E aí o PT fez várias concessões em várias dessas votações aqui, logo antes de Cunha dar o golpe neles, que eram votar coisas juntos com o PMDB, no fundo.
O PT abriu mão de várias posições na orientação ao partido. E aí Luiz Couto foi com o partido, né? E Damião Feliciano, sei lá o que esse cara está pensando, mas ele estava votando lá super progressista. Isso quer dizer que eu virei eleitor do Damião Feliciano? Não. Eu sei que votações não são toda a atividade do parlamentar, sei que aqui não está tudo importante, sei que ele faz muito mais coisa além do que eu consigo quantificar, né, automatizar aqui dentro dos parâmetros que Bozan, inclusive, comentou de uma forma muito importante de manhã. Mas eu acho que isso me força a refletir de uma forma nova, e quando o dado é um dado que toca, que cria empatia, eu acho que ele é uma quantificação que tem um sentido mais profundo, sabe? Tem um despertar na comunidade de análise de dados, eu acho, de visualização de dados, sobre a capacidade afetiva dessas coisas, de provocar reflexões, de provocar sensações além do raciocínio lógico cartesiano imediato de curto prazo. E aí, nesse sentido, é importante para mim, de repente, ter contato com a política real e ficar discutindo. E aí, eu concordo com as concessões que Luiz Couto fez? Eu devia votar agora em Damião Feliciano? Será que eu devia escutar o programa dele para ver se de repente ele está falando coisa com coisa? Não sei. Mas foi um pontapé, e aí, a partir disso, a gente começou a pensar o que mais a gente podia fazer. Uma das coisas que a gente queria fazer era entender mais da Câmara. A gente tinha feito essa análise, assim, quem são os caras que mais se relacionam comigo, mas tem uma coisa que incomodava particularmente a mim, que é você fica escutando o jornalista falar da Câmara, e ele fala lá, o Centrão fez isso, a bancada de não sei o que lá fez aquilo, o grupo que não sei o que, dos evangélicos da Câmara fez... E eu não sei quem são esses caras, eu não sei o que é que eles defendem, que bandeiras existem, e, principalmente, eu estou o tempo todo dependendo do filtro, do discurso de um jornalista específico X, cujo viés é muito difícil de analisar se você não é alguém muito experiente na coisa. Então, eu fiz o que meu ofício me ajudava a fazer, que era eu resolvi usar a estatística para enfrentar um pouco isso, usar a ciência de dados, a quantificação para enfrentar um pouco isso. A gente pegou os 513 deputados agora da Câmara, não mais para compará-los comigo, mas para compará-los entre si. E aí você consegue... O que a gente fez foi pegar todas as votações dele. Tem um detalhe importante, isso está feito até o final de 2016, porque depois disso a gente perdeu um pouco o estômago de mexer nesses dados, mas até o final de 2016 a gente pegou tudo que os caras tinham votado desde o começo da legislatura, e a gente foi ver quem se parecia com quem era diferente de quem. Você cria uma medida de quanto eles concordam entre si, e você projeta isso num espaço que você consiga ver. Nós, como seres humanos, somos bons de ver um espaço 2D, a gente não é bom de ver um espaço com muitas dimensões, né? Aí, são nomes, de propósito, eles estão bem borradinhos, é só para você ver que existem muitos, 500 nomes. 2 nomes eles estão perto um do outro, quando eles se parecem nas posições, eles estão longe um do outro, quando eles discordaram muito nas posições. Não importa muito o que é para cima, o que é para baixo, não, só é proximidade. Tá? Não dá para ver, ali em cima você tem Jean Willis, dá para destacar, né? Cabo Daciolo. Cabo Daciolo, ele era PSOL, vocês lembram do cara que queria incluir na Constituição que o todo poder emana de Deus e um pouco do povo? Pois é, mas ele era PSOL, ele está ali perto do Jean Willis. Quem mais? Luiz Erundina está aqui, ó. Ela não era PSOL nessa época, hoje em dia ela é PSOL. Né? O Daciolo foi expulso, mas então ele tinha posição parecida ainda. Aí eu botei umas outras referências para vocês verem. Por exemplo, aqui está a base de sustentação mais próxima do governo na época. Então está Luiz Couto, lá que eu falei, Jandira Fegali também, né, que defendeu Dilma bastante. E no campo oposto, quem mais discordou deles, quem está mais longe deles nesse mapa aqui, está lá Bolsonaro, Feliciano está ali meio perto do centro, nem fede nem cheira, não vai para nenhum lado direito. Aqui embaixo está a turma do PMDB. E... né, Tiririca, veneziano é um PMDBista paraibano. Se você colore os partidos para procurar onde é que eles estão, você tem 4 cores aqui que eu resolvi destacar. Aqui eu tenho PT, e PT mesmo, esse vermelho mais claro. Lá no campo oposto eu tenho o PSDB, né, oposição ferrenha à época ao PT. Tem os casos particulares, né, desculpa, PT, PMDB, entre os dois, tipicamente um pouquinho mais perto do poder, mas nem de um lado nem do outro, está o PMDB. Então, bom, satisfação pessoal, isso explica a política conforme eu a entendo. Né? E longe de todo mundo, amarelinho, subindo pelo teto, tem mais uns 2 ou 3 ali, está o PSOL.
uma outra espécie de grupo que se descola dos demais. Tem mais uns grupos aqui particulares que às vezes vale a pena ver. Não sei se vocês já ouviram falar de Jarbas Vasconcelos, ele é PMDB, Pernambuco, mas extrema oposição ao governo do PT dessa época, então ele fica lá mais perto do PMDB. Você consegue ir localizando algumas pessoas nesse mapa. Além de localizar os partidos, você pode fazer umas outras localizações, que é, por exemplo, onde é que está a bancada da bala nesse mapa? Né? Nessa época, eles eram, grosso modo, oposição do governo, exceto esse Carlos Zarafini aqui, que eu, honestamente, eu não sei quem é. A localização da bancada da bala nesse mapa acaba coincidindo muito com a localização não são exatamente os mesmos, mas esses outros que eu estou destacando são os deputados que receberam verba da Taurus ou da Companhia Brasileira de Cartuchos para a campanha deles. Se vocês lembrarem, em 2014, a campanha ainda tinha verba de pessoa jurídica, né? Então você ainda conseguia mapear quem é que recebeu. Essas duas empresas que eu estou falando, a Taurus e a Companhia Brasileira de Cartuchos, são as duas maiores empresas de armas, as mais famosas, pelo menos, para mim. Né? Curioso, esse pessoal está num campo oposto, quase, em posição ao pessoal que se autodeclara como bancada dos direitos humanos na Câmara. E o Raul Jugman, cadê ele? Sim, está aí, está lá. Nosso ministro, né? Então, foi uma segunda incursão da gente. Se você quiser ver mais detalhes sobre isso, esse projeto chama House of Cunha, por causa da época. A gente fez o houseofcunha.com.br. A gente está sempre adiando, sempre planejando fazer o House of Maia. 2018 está aí, eu acho que a gente vai ter que pensar sobre os deputados federais que a gente tem. Na época, a gente usou isso aqui também para fazer uma coisa que era ver quem são os deputados que mais se parecem com Cunha, que mais pareciam com as indicações de Cunha, mais se descolavam dele. A gente chamou isso do cunhômetro. Então, você via quem mais Cunha e quem mais acunha, né, entre os deputados. E estou vendo uns sorrisos, fico feliz vendo uns risos, porque eu acho que uma das coisas que a gente foi descobrindo foi a utilidade de usar esse discurso do humor, do ridículo, um pouco ali, beirando o escracho, né, como forma de atuação, como forma de discurso, como forma de ser ouvido, de participar nesse debate. Foi descobrindo um pouco uma voz, numa forma de fazer isso. Depois vieram as campanhas de 2016. Eu vou tentar amarrar depois essas histórias juntas, tá? Mas eu acho que vale a pena contá-las. Por exemplo, eu estava curioso para ver, em 2016 você não tinha mais as pessoas jurídicas do ano para as campanhas. Você tinha as pessoas físicas, né? Deixa eu pegar aqui Campina Grande. E eu estava curioso para ver, lá em Campina Grande, por exemplo, de onde é que estava vindo o dinheiro, então, das campanhas. Pessoas físicas, quem são essas pessoas físicas, né? Quem está financiando? A gente tinha 4 candidatos principais em Campina Grande, esse é o final do primeiro turno, o segundo turno eu não incluí aqui. E aí vocês estão vendo quanto custou a campanha, dá para ver daí? Não sei, deixa eu aumentar aqui. Quanto custou a campanha de cada um desses 4 candidatos. Veneziano é aquele que estava lá embaixo, no deputado federal, inclusive. E aí, essa barrinha, quando ela está amarela, ela quer dizer que cada campanha ela junta dinheiro de várias fontes, né? O partido, tipicamente, dá um dinheiro. Às vezes, o quanto o partido deu é esse vermelho. Então, por exemplo, esses 2 candidatos aqui tiveram dinheiro do partido, os outros não tiveram. Na Paraíba, lá, o PSB, por exemplo, escolheu não botar dinheiro nenhum na campanha de Adriano Galdino. Mas mais legal do que ver o vermelhinho é esse amarelo, claro, que é a verba que o candidato traz à porta de próprio bolso para a campanha. Então, por exemplo, você começa a ver que tem candidato que topa botar R$450 mil do próprio bolso na própria campanha. Esse cara perdeu a campanha. Tá? Mas campanha política, de repente, é algo que... Isso aqui é declarado. Isso é o que está declarado, isso é o que está no TSE. O que tem de caixa 2, não sei, mas você topar declarar R$450 mil do próprio bolso, é um super colchão que você tem em casa e continua deputado. Eu já fiz a conta, até que, assim, se você pensar o salário que você vai ganhar como prefeito e tal, e pensar que vai se pagar de volta e vai ganhar por fora, dá para entender um negócio aqui. Mas, no mínimo, eu acho que eu fui tocado ou provocado a pensar muito mais sobre qual é o negócio aqui, como é que funciona isso, como é que, de repente, você topa botar R$400 mil, declarar que botou R$400 mil numa campanha
Se vocês tiverem curiosidade, vocês podem ver outros. Por exemplo, é divertido ver no Rio de Janeiro, porque, embora houvesse a promessa de que isso podia acontecer no Brasil todo, o Rio de Janeiro foi o único lugar onde eu tenho... Cadê ele? Onde eu tenho uma barrinha cinza aqui. Ó. Aqui eu tenho proporcional as campanhas, e aí vocês veem coloridos, mas só tem um deputado que tem uma barra cinza aqui. Isso é doação pela internet. Ela só funcionou para um candidato no Brasil, de verdade, que foi para Marcelo Freixo, né, candidato à prefeitura do Rio, que recebeu doação do Brasil todo. Né? Eu sei porque eu doei. Mas, de novo, é uma forma da gente que a gente foi encontrando de participar dessas coisas. A gente foi descobrindo, né? Teve a coisa do humor, que foi interessante, a coisa do escracho, de usar o dado público. Essa coisa do Minha Cidade, se vocês pensarem assim, no fundo, ela não é tecnicamente sofisticada. Eu não inventei nenhum dado, eu só fiz pegar os dados do TSE mesmo. Mas a gente foi descobrindo uma capacidade, uma possibilidade de comunicação através de discurso, né, de um lado, de como falar, e outra de comunicação através de ciência de dados, de como fazer essa visualização de dados aqui, as barrinhas coloridas, mas com um cuidado que o pessoal do TSE talvez não tenha acordado ainda para ter, mudou, qualificou o discurso, reverberou, gerou bastante coisa. Para dar um exemplo de como essa coisa da visualização ela vai além do estético, né, tem esse exemplo aqui famoso da eleição também de 2016. Vocês lembrarem, né, teve aquela presidente que foi eleita e depois foi deposta por um crime que ela tinha cometido, que não era crime, que não... Enfim. E aí a eleição foi assim. Né? Na eleição, a Folha de São Paulo publicou esse mapa aqui, dizendo que claramente o Norte e Nordeste tinham eleito Dilma, vermelho, e o Sul e Sudeste tinham eleito Aécio, azul, portanto, tínhamos um país fraturado. Portanto, tínhamos um problema. Né? 2 países, tal, ódio. A primeira reação do pessoal foi dizer, peraí, não é bem assim, é mais com esse outro lado aqui. Não vamos dizer que um Estado escolheu ou um ou outro, não, porque a gente não está nos Estados Unidos. Não tem essa noção. Cada Estado está um tanto para um lado, um tanto para o outro. Aí você pode ver daquele jeito. A minha versão é essa daqui, desse outro lado aqui, tentando mostrar que não é nem de um jeito nem do outro, porque por que o Estado não pensa junto, o Estado não escolhe junto? Vamos olhar com mais pluralidade. O máximo de pluralidade que o TSE dá para a gente é esse ponto aqui de baixo, onde tiver um pouquinho mais marrom é porque foi mais Dilma, onde tiver um pouquinho mais azul foi mais Aécio, e onde tiver branco foi perto de 50%. Foi perto de meio a meio. E aí você começa a ver muito mais nuances aqui no Centro-Oeste, no Norte. Né? O Norte tem ali várias áreas de 50%. No extremo Nordeste ali, ó, Campina Grande é um daqueles pontinhos brancos aqui, né, no meio do Mar Marrom, e por aí vai. Mas eu acho que é um espaço a ser ocupado, e qual a decisão para ir vindo aqui para cá? Não é uma decisão estética, não, tá? É uma decisão de comunicação eminentemente técnica, de escolha, de escala, de mapeamento de valores, para comunicar uma coisa, para fortalecer um discurso que você pode escolher ou não, mas você não pode se furtar, saber que você tem uma responsabilidade nisso. Não. Bom, disso a gente conseguiu uma certa projeção e tal, começou a fazer mais coisas, se empolgou com a ideia de dados abertos. Próximo passo, um concurso do governo federal para uso de dados abertos. O concurso ele chamava você fazer uma coisa, eu acho que ele tinha um péssimo enunciado, ele queria fazer APPs, o que quer que isso seja, de combate à corrupção, o que quer que isso seja, para celular. Porque você vai ficar combatendo a corrupção no seu celular. E assim, foi dureza, foi dureza. Todo mundo que chegou na segunda fase, que estava lá, chegou lá dizendo, gente, por que diabos vocês querem um aplicativo para celular? E a resposta é uma coisa assim, porque é cool, porque o ministério quer estar no celular, todo mundo agora só usa celular. Sabe? Mas, bom, voltando ao concurso, a gente tinha que usar dados de convênios. Dados de convênios são dados que o governo federal dá para os municípios, repassa para os municípios fazerem obras. Então, grosso modo, tudo que um município faz de relevante, ele usa verba do governo federal, bota uma plaquinha, que era aquela plaquinha verde que ficava na frente da obra, dizendo quanto é que ela está custando e tal. Agora tem a placa que tem aquele logo do Hans Donner, uma bolinha 3D, que fica dizendo quanto é que custa aquela obra.
E aí a gente queria participar. E a primeira coisa interessante, existe uma montanha de dados abertos. Os dados eles vêm do sistema de controle dos convênios, é um sistema antigo, é um sistema bem estruturado, chama-se Conv. E tem uma montanha de dados do Siconv. Você pode ver muita coisa lá. É grande mesmo. Só que você não entende nada. Você não entende nada de nada. E não é uma questão de entender de orçamento público, não. Porque entender de orçamento público é difícil, mas mesmo se você entender de orçamento público, você não entende direito o que é um convênio, quando é que tem repasse, aí empenhou, mas não liquidou. Isso passou bastante tempo atormentando a gente. E, de outro lado, o que a gente queria, no fundo, era a coisa mais óbvia, que era olhar o dinheiro que veio para a cidade e dizer se foi muito ou se foi pouco. Tá? Veio muito dinheiro ou pouco dinheiro. O que guiou o mote da aplicação da gente, que chama as diferentonas, eu já vou explicar de onde é que sai isso, é que a gente tinha na equipe um desenvolvedor de Emas. Emas é uma cidade no sertão da Paraíba, perto de Patos. Emas tem uns 5 mil habitantes. Patos, Emas, o pessoal lá tinha vários... Tinha uma linha. Né? E em Emas tinha acabado de construir, a gente foi olhar nos dados, a primeira coisa, né? Luiz, isso é de Emas, vamos ver o que, tem de Emas no governo federal. Tal. Emas tinha recebido R$700 mil do Ministério de... Eu não lembro agora se era das cidades ou se era de esportes, mas Emas tinha recebido R$700 mil para fazer uma praça de eventos em Emas. E aí, não sei se vocês estão estranhando, eu estranhei. Pô, R$700 mil. Então. Só que, quanto é que custa uma praça de eventos? Quanto é que o Ministério manda para uma cidade quando a cidade diz que quer fazer uma praça de eventos? Porque não é bem quanto custa, né? É quanto é que o cara em Brasília acha que vale a praça de eventos lá. Né? Eu não sei. E aí a gente ficou perdido pensando isso e tal, a gente começou a guiar o aplicativo pela ideia de que a gente ia ajudar a pessoa a comparar a cidade dela com as cidades parecidas com a cidade dela. Vamos pegar outras cidades com mais ou menos 5 mil habitantes, mais ou menos no sertão da Paraíba. Vamos ver todas as praças, ou toda a verba de Ministério das Cidades primeiro, e vamos ver se Emas recebeu muito. Vamos ver se Emas é como as outras, ou se Emas é a diferentona. Não sei se vocês lembram, mas tinha um meme da diferentona e tal, e a gente na internet a gente não se comunica muito por português, mas não, né? A gente usa muito meme. Não estou falando isso com sarcasmo, não. É uma coisa que eu faço. E a gente achou que, por bem, usar o meme também para falar da coisa. A gente via o quanto Emas era diferentona. Você ia lá, buscava por Emas e tal. É um aplicativo para celular. Seria muito melhor se fosse um site. Quero deixar claro isso. E aí você pode ver que Emas recebeu, por exemplo, 350 mil reais de assistência social, na verba na categoria assistência social. Criar essa categoria é um trabalho nosso também. Não tem nenhuma espécie de categorização do governo federal que faça sentido para um humano que não seja contador. Então, a gente fez um trabalho de tradução. E aí, está em verde porque isso significa que Emas... Isso é uma diferentice. Emas está se destacando por ter recebido muita verba de assistência social. Ela recebeu 300 mil, enquanto as cidades semelhantes elas recebem em torno de entre 0 e 140 mil, tipicamente. Tipicamente é estatística, desvio padrão, média, tal, aquelas coisas. Tá? Aí você pode ver, para onde é que foi esse dinheiro? Vamos ver. Emas recebeu a verba para fazer uma estruturação da rede de serviços de proteção social básica. Construiu um CRAS. Essa construção ela começou em 2013, devia ter acabado em 2016, não acabou, ainda está em andamento. Tá? Ela recebeu 350 mil reais, Emas deu a contrapartida de 7 mil reais. Você pode... Aí a gente também queria atingir um público afeito a likes, dislikes, coisas desse tipo, então você pode dar like, jogar bombinha, fazer umas coisas desse tipo na obra. Tá? Mas mais interessante, a gente foi ver depois, beleza, e se eu fosse comparar, achar outras iniciativas parecidas em cidades por perto de Emas, quanto é que custam essas obras? Aí você pode ver que, para o caso do CRAS, eu acho outra aqui em São Bentinho, que também é 350 mil reais. Talvez esse seja o caso de construção que é meio que tabelada pelo governo federal. Mas você pode ir comparando, analisando, você pode, né, jogar um textão lá também. Essa é a ideia do aplicativo. Tá? Você pode sair navegando. O que eu queria chamar a atenção é assim, a gente criou uma batalha das diferentonas, porque a gente descobriu que a primeira coisa que todo mundo quer fazer é pegar a sua cidade e comparar com a cidade rival,
Ninguém está muito interessado em fiscalizar. A primeira coisa que você quer ver, eita, né, Natal versus Mossoró, João Pessoa e Campina Grande e tal. Então a gente criou essa ideia e tal. E gastou um tempo desproporcional traduzindo os dados do governamentês para o português. Foi a coisa que mais deu trabalho, de verdade, em tudo que a gente fez. De tudo que a gente fez, aconteceu uma coisa muito legal. Esse aplicativo foi o vencedor do concurso nacional do Ministério da Justiça. Ele foi, tinha umas 50 submissões, mais ou menos. A gente foi selecionado para participar de uma segunda fase, desenvolver o aplicativo até o final e botar lá para o Ministério lançar. Essa parte de botar lá para o Ministério lançar deu errado de todas as formas. Tudo que vocês imaginarem que é possível, do tipo, o governo federal não consegue arrumar um cartão de crédito internacional para comprar uma licença na App Store e colocar o software na App Store de graça. Para que ter um app? Pois é. Aí deu errado isso. Aí tem que usar a nuvem do governo federal. Aí, para atualizar qualquer coisa na nuvem do governo federal, você precisa assinar 3 formulários em 3 vias. Eu gastava R$50 por mês para manter o Diferentonas no ar, num serviço de nuvem convencional, comercial. E eu estava feliz. Eu topava pagar R$50 por mês para ter meu aplicativo no ar. Hoje eu tenho um aplicativo que funciona mais ou menos. Toda vez que eu quero corrigir alguma coisa, eu passo por 3 vias, com pessoas que já nem me conhecem mais, porque não são as pessoas que estavam lá quando o concurso, né, rodou. Não é uma história feliz, a história de transferência para o governo federal de volta do aplicativo que eles encomendaram da gente. Mas é uma história feliz. Uma história feliz que eu acho dessa experiência foi escutar do pessoal do Ministério da Justiça. Primeiro, foi muito feliz de descobrir que existe vida inteligente ligada a dados abertos lá dentro. Eu não conhecia. Não conhecia. Gisele já era enturmada com o pessoal há mais tempo. Eu descobri esse pessoal indo lá, programando, passando a noite programando no Ministério da Justiça, coisas desse tipo. Mas mais legal foi o critério que eles usaram para julgar qual era o aplicativo que eles iam premiar dentre os 3 finalistas. Porque o nosso não era, eu acho, o mais interessante tecnicamente. Os outros 2 que foram para lá com a gente, eles tentavam fazer serviços de informação, sistemas de informação super completos em torno de convênios para o governo federal. Eles eram muito mais completos do que nós. Só que eles eram ambos coisas que o governo federal talvez fizesse. Eles eram um sistema que o cara do governo federal, se fosse fazer, faria. Sabe? Você quer fazer um sistema de informação que seja geolocalizado, que você tire foto da obra, que você veja as obras que estão perto de você e tal e tal. E o critério do governo para premiar o Diferentonas foi que, a gente nunca faria isso. A gente nunca botaria meme no aplicativo. A gente já está sendo tiozão de pedir um app. Se a gente fosse botar meme no app, a gente ia ser tipo tiozão na última, né? Então, eles reconheceram o valor dessa ideia da população, do cidadão, fazendo algo que o governo federal não faria. Que foi um estalo para mim, não sei se é óbvio, mas para mim foi um estalo muito interessante de perceber qual é o valor do dado aberto e do hackathon. Na minha opinião, não está em a empresa promover um evento, abrir um dado para que façam para ela algo que tem valor econômico para ela sem que ela pague. Porque isso tem outro nome. Eu acho que a coisa tem valor quando eu me abro para que você faça o que você precisa com tua perspectiva, com tua visão, né, para a tua realidade, e que talvez, inclusive, saia do meu controle. Talvez, inclusive, eu nem seja o que eu quero. Tá? Eu já volto a essa parte do governo e tal. Como tem o Data Jam, eu queria falar de mais algumas coisas que a gente fez e que tem relação com o Data Jam. A gente começou a mexer nessas coisas de dados e aí foi vendo esse poder de mexer em dados dos outros e começou a pensar, e os dados da gente? Vamos mexer nos dados da UFCG? Vamos abrir os dados da UFCG? A história da gente não é tão feliz quanto a da UFRN, que resolveu abrir e de repente estava tudo no ar. A gente vai brigando lá dentro, fala com um, fala com o outro, consegue acesso a um negócio, passa para lá, passa para cá. A gente hoje tem um sistema de fato que os alunos usam para planejar as matrículas deles na UFCG, se chama Cursos UFCG. Foi feito lá no Analytics e tem essa cara assim, mais ou menos. Se você quiser, por exemplo, pensar o que você vai fazer semestre que vem em computação, você pode acessar lá o Cursos. Você vai ver
Vou baixar aqui. Para que ele está sofrendo. Tá. Você vai ver um fluxograma, que eu não sei como é na instituição de vocês, a gente não tinha uma coisa dessa, você não conseguia saber, por exemplo, né, do que uma disciplina depende, o que ela abre para outras disciplinas e tal. E aí, se você quisesse saber, por exemplo, quais são as disciplinas que mais reprovam no curso? Onde é que tem mais, os estudantes têm mais dificuldade em geral? Você vai descobrir rapidinho que para o curso de computação da gente lá, as pessoas têm mais dificuldade no começo do que no fim, né? Isso é por uma razão óbvia. Quem tem mais dificuldade acaba desistindo nos primeiros períodos. Quem chega no fim tem menos dificuldade em geral. E aí tem outras coisas que são menos surpreendentes, que é, se você pega o primeiro período, as pessoas têm dificuldade em cálculo, as pessoas têm dificuldade em álgebra, e por aí vai. Você pode ver se isso está mudando ao longo do tempo. Mas você começa, como aluno, a conseguir falar sobre o seu curso, a pensar nos cursos. Você começa a ver ideias aí para o Data Jam. Você pode ver que disciplinas têm desempenho correlacionado com que outras disciplinas. Por exemplo, se eu me dei bem na disciplina X, eu vou me dar bem em qual outra. Ou me dei mal em uma, eu vou me dar mal em qual outra. Ou a gente pode começar a mexer com uma coisa que foi falado aí, acho que pelo Gibeon ontem, tentar ajudar o aluno a dizer, por exemplo, eu já paguei essas disciplinas todas aqui, agora eu resolvi que eu quero pagar essa e essa. E aí o sistema vai pensar um pouquinho e ele vai me dizer que... Vamos lá. Me ajuda ele a ajudar. Está correndo aqui. Ele vai me dizer que, olha só, tem uma carinha lá na ponta que está dizendo que as pessoas, assim, a partir do padrão que você escolheu, do que você pagou, do que você já pagou e do que você está querendo pagar agora, levando em conta o histórico de todos os outros alunos de computação da UFCG, você tem uma chance média de se dar mal em uma disciplina ou mais. Não estou te dizendo o que fazer, o que prescrever ainda, mas estou dizendo que esse tipo de matrícula que você está fazendo é uma matrícula bem incomum. Quer dizer, onde é que estou dizendo isso? Só 6% das pessoas que tinham pago a mesma coisa que você se matriculou nessas disciplinas desse jeito. A razão é simples, eu não me matriculei em duas aqui que são pagas juntas, geralmente. Eu vou tirar algumas coisas difíceis aqui e vou torcer para o sistema me dizer uma coisa diferente agora. Não, ele não disse nada diferente, não. Ele disse que está médio ainda a chance. Mas, dependendo da combinação de disciplinas, eu não decorei uma que funcione, ele vai te dizer, não, o risco é baixo nessa matrícula, vai lá. Ou o risco é alto, toma cuidado. Mudou, ficou alto agora. A carinha lá, então, ups. Interessante, assim, por um lado, pode dar ideias aí para o Data Jam, o pessoal que está pensando no que fazer com os dados da... ele está mudando sozinho, né? Sei não, eu devo ter disparado mais de um pedido quando eu cliquei. Pode dar ideias do que fazer. Para a gente deu muita ideia do que pensar também. Por exemplo, eu estava comentando com o pessoal como a gente percebeu da responsabilidade que trazia quando a gente... foi para baixo agora. Como a gente dizia... Mas é porque eu cliquei um monte de coisa ali, gente, devagar aqui. Como a gente começou a perceber da responsabilidade da gente ao dizer para o aluno, vai, se matricula nisso. Ou pior, né? Pior ainda, eu acho que é o não se matricula nisso. Não se matricula nisso que vai dar ruim. Porque isso abre a possibilidade da gente criar um loop de controle aí meio bizarro e meio nocivo de dizer para um aluno que se ele tem um desempenho, se ele teve dificuldade no passado em algumas disciplinas, ele devia ficar com medo de tudo, devia, sei lá, pagar menos e menos disciplinas. Qual é o limite disso? Ou qual é o efeito que a gente quer causar com isso, né? Na medida que você recomenda, na medida que você prescreve, você altera o futuro, você altera o que as pessoas farão. Eu acho que tem um risco grande nisso. Tá? Mas, bom, serve de ideia para o Data Jam. Outras duas coisas que eu queria comentar, que a coisa foi saindo do laboratório, a gente começou a fazer esses eventos de hackathon com mais frequência e começaram a fazer projetos dos quais eu nem participo mais. Por exemplo, tem um projeto chamado Enquadrados. O Enquadrados ele usa dados muito simples das administrações dos municípios da Paraíba para calcular quantos comissionados cabem por metro quadrado numa Câmara de Vereadores. Você pega a quantidade de comissionados, você vai lá no Google, vê o tamanho da Câmara dos Vereadores no mapa, e depois você calcula comissionados por metro quadrado. E aí você descobre câmaras, tipo em Cabedelo, onde cada funcionário comissionado, só os comissionados,
e levando em conta banheiro, jardim, corredor, tudo, eles têm menos de 2 metros quadrados para cada um. Se eles abrirem os braços, eles se tocam. Né? E aí você começa a usar de novo a arma. É outro exemplo de... Foi reverberando a ideia de usar o escracho, de usar o ridículo para chamar a atenção. Um último projeto que eu queria comentar, porque ele dá margem para outra discussão depois, a gente começou a atrair também um pessoal da computação que gosta mais de infra do que de análise, pessoal que gosta mais de engenharia, digamos assim. E aí esse aqui é um amigo nosso que ele pira em fazer APIs, ele pira em fazer bancos, e ele resolveu pegar ele pegou todos os contratos que tinham celebrados do Tribunal de Contas do Estado, ele queria ver quantos contratos tinham celebrados por gestão e por partido daquela gestão. Né? Tu é uma empresa que só ganha licitação em gestão do PSB na Paraíba, por exemplo. Que quando mudou de gestão do PSB para o PT, tu parou de ganhar licitação, por exemplo. O que é que aconteceu? E aí ele descobriu que não existia uma API para isso. Ele ficou fulo com a ideia do Tribunal de Contas ser um órgão rico e não se prestar a colocar um serviço no ar, coloca o banco cru lá no ar. E ele resolveu que ele ia fazer uma API e ele, além disso, ia fazer esse serviço de graça no ar. Eu estava comentando para o Andrés, é um exercício um pouco de teste de limite, né? Não sei o quão sustentável é isso, mas hoje ele tem uma API que tem em torno de 500 mil registros que ele serve com um desempenho aceitável, usando só o grátis que esses serviços de nuvem te dão. Então, ele foi lá no Heroku, OpenShift, esses serviços, quando você cadastra um projeto novo, ele te dá uma máquina, algumas horas por dia, grátis. Pois bem, ele criou várias máquinas, algumas horas por dia, e elas atuam juntos. É uma espécie de API autônoma, provida pela sociedade civil, numa brecha do serviço capitalista das empresas de nuvem. É um outro exercício legal. Eu falei dos Hackfests, são festas porque eles têm essa cara aqui. Eles começaram numa coisa mais autônoma nossa, né? Você vê aí almofada de chita, sinuca, cadeira de plástico. Depois a gente teve aconteceu uma coisa legal, a gente acabou atraindo a atenção do Ministério Público, CGU, TCE, alguns órgãos desses. A gente teve a oportunidade de fazer Hackfests em outras infraestruturas, assim, a coisa começa a parecer mais uma nave espacial, você diz que quer sinuca, os caras botam 5 sinucas. Né? Tem que tomar cuidado. Mas, bom, a gente vai tentando operar aí no limite do que a gente consegue subverter desse espaço. Por exemplo, foi uma experiência legal, assim, esse Hackfest aqui, um dos projetos envolvia quebrar o CAPTCHA da folha de pagamento do Senado. O Senado colocou no ar a folha de pagamento, o Senado e Câmara colocaram no ar as folhas de pagamento deles, mas um dos dois, para acessar lá a folha de pagamento, você tinha que ter um CAPTCHA para cada contra-cheque que você fosse acessar. E aí o pessoal passou o fim de semana quebrando esse CAPTCHA. E é legal, às vezes você faz um evento financiado pelos órgãos do governo federal e quebra o CAPTCHA do governo federal. Vai sendo um espaço que a gente vai tentando operar também. Eu falei que depois disso tudo a gente começou a tentar refletir o que a gente tira dessas experiências. Eu acho que vale a pena contar a história especificamente também. Mas eu acho que uma das coisas que acordou para a gente foi essa utilidade do dado aberto, essa utilidade dessa relação de inovação aberta para fazer as coisas que a instituição que está se abrindo não faria. Eu não acho que a gente deve fazer os sistemas que o governo federal quer fazer, eu não acho que a gente deve fazer os sistemas que o governo tem a incumbência de fazer. Quer dizer, talvez em algum momento a gente queira substituí-lo ou cobrir uma falta dele, mas eu acho que tem um espaço de inovação muito importante para a gente fazer as coisas que o governo não faria. Isso é possível quando a gente consegue estabelecer uma relação do governo como plataforma, né? Acho que até onde a gente conseguiu chegar agora é um governo que provê coisas, que provê dados, que provê talvez uma API. Acho que a gente precisa caminhar para uma direção em que o governo sirva como plataforma não só para nos dar dados, mas também para receber dados, que a gente consiga escrever também no governo. Tem algumas coisas sendo ensaiadas aí com o pessoal da ouvidoria, que você consegue postar uma reclamação lá do SIC, mas acho que a gente precisa ir além disso. O TCU tem pensado em nuvens para dar apoio a essas coisas. E também acho que uma das coisas que fez a gente pensar muito foi o que a gente pode criar de plataformas sociedade-sociedade, horizontais, e não governo-sociedade, sociedade-governo, sabe? Mas essa experiência ali do contratos públicos que eu falei, o código está aberto para quem quiser ver, a ideia de como é que a gente faz o deploy, como é que a gente mantém isso no ar.
para prover uma API do nível que eu espero que um órgão do governo proveria, sem gastar um centavo. Acho que é um exercício para a gente pensar juntos nisso. Daí a gente começou a criar APIs para outras coisas. Por exemplo, existe uma API do Diferentonas, para quem quiser mexer no Diferentonas, e a gente começa a prover APIs com dados do governo, às vezes, de nós para nós. Eu acho que tem uma outra coisa que a gente esbarrou com frequência, que é a necessidade, às vezes, de a gente abrir dados na marra. A necessidade, às vezes, que eu estava comentando, esses dias o Judiciário fez um dos primeiros esforços de transparência que eu vi, né, significativos, que foi colocar os contra-cheques dos magistrados no ar. A ordem lá do STF, Carmen Lúcia, botem no ar, porque tem muito escândalo acontecendo. Aí eles botaram no ar de um jeito, basicamente, que era impossível de utilizar, que cada TJ botou de um jeito, PDF misturado com HTML, com não sei o quê e tal. E aí um herói gastou um tempo aí da vida dele, e ele chamou isso depois de libertar os dados, né? Ele abria a amarra dos dados, criou os dados em planilha, CSV, bacaninha, e daí começou essas reportagens. Eu vi várias reportagens dessa coisa do auxílio moradia, dos magistrados e tal, depois desses dados abertos, porque foi quando a gente conseguiu sistematizar para ir além de um caso específico, né, de achar, sei lá, um magistrado em São Paulo tem 60 apartamentos, uma coisa assim. Quando a gente foi generalizar, precisou ser esse dado aberto. Teve o caso lá do pessoal que quebrou o CAPT do Senado, e aí, de repente, agora sim o dado é aberto, o dado não era aberto. Restam alguns a ser feitos, por exemplo, emendas parlamentares é uma caixa preta do governo federal que é surreal, que a gente ainda não tenha dados organizados sobre isso. Outro dia o Serenata de Amor fez um esforço gigante para tirar de PDFs do Senado, e agora a gente tem alguma coisa organizada, mas eu acho que é um outro ato aí de militância que a gente foi descobrindo que é muito necessário. E a última coisa que eu ia comentar é assim, de tudo isso, eu acho que uma das coisas mais importantes que a gente foi tirando como experiência foi essa descoberta do software como discurso, né? O software é mensagem também, o meio é mensagem, o software é mensagem, o software é meio, e a gente foi descobrindo isso como forma de participar em política, de falar em política. O software é discurso, a visualização de dados é discurso, a decisão de fazer o scratch é discurso, a escolha de que proposições eu monitoro no quem me representa é definitivamente um discurso. Eu escolho o que eu acho que é relevante ali. Eu não espero que isso seja absoluto, eu espero que seja minha mensagem, né, para participação em política, que outras pessoas façam outros quem me representam, com outros vieses, outras leituras. Mas começou, para a gente foi um acordar sobre como o software faz parte desse debate da coisa pública agora, sobre como a pergunta mesmo para os desenvolvedores, a pergunta mesmo para o pessoal da informática é essa: o que você quer dizer com o software, né? O que você quer fazer com o software? Só não, assim, qual é o teu lugar de fala, qual é a tua perspectiva, qual é a tua intenção, o que você está falando com esse software. Acho que é isso, gente. Eu queria escutar vocês também. Obrigado. Super parabéns, Nazarena. Já conheço um pouco a sua trajetória e nós também tem um monte de causos aí para compartilhar, mas eu queria mesmo saber como articular toda essa atividade política, ativista, né, com as exigências do sistema. Entendeu? Então, como articular com as disciplinas de graduação, com o sistema de relacionamento isso com extensão e as exigências da nossa produção acadêmica, a pesquisa. Bacana, obrigado, Gisele. Eu até tinha colocado um título que tinha super a ver com isso, depois me empolguei na outra direção. Eu fiz um caminho como eu te falei, de ir descobrindo e tateando e pensando na medida que a coisa ia andando. Minhas disciplinas de graduação, eu ensino ciência de dados, eu ensino metodologia científica, eu ensino análise quantitativa na pós-graduação. Elas quase todas usam dados abertos hoje. E eu acho que isso tem um efeito... para responder a tua pergunta, eu queria começar por formação, né? Eu acho que a atividade dentro da universidade que eu mais penso hoje é ensino. E ensino de graduação. E aí, no ensino de graduação, eu acho que tem uma oportunidade gigante
do contato do aluno com a coisa pública, com a participação política, com o debate, com cidadania, no fim das contas, que é muito ausente nos cursos de tecnologia, que você pode viabilizar com dados abertos, que você pode viabilizar, né? A verdade é que é apaixonante fazer isso, então é super fácil trazer os alunos para isso, é super fácil inserir isso para os alunos. É um pouco mais difícil dizer se o House of Cunha é pesquisa, ensino ou extensão. Não é ensino. Eu nunca quis escrever um artigo sobre ele, porque eu me acho ignorante na ciência política demais para falar relevantemente, quantificar alguma coisa e falar cientificamente sobre ela. Então, eu penso que é uma forma de extensão, que é um ativismo, que é ação política enquanto extensão. Surpreendentemente, na minha carreira lá na UFCG, na minha participação na UFCG, isso abriu mais portas do que fechou. Porque você podia pensar primeiro, né, pô, o cara se metendo em falar política e bota o nome da UFCG junto e tal, isso vai dar ruim. Surpreendentemente, isso atraiu o Ministério Público, atraiu o Tribunal de Contas, e quando eu menos vi, a gente estava fazendo projeto financiado de controle social com alguns desses órgãos. Então, como conciliar com extensão foi até fácil. Pesquisa é um pouco mais indireto. Eu tenho uma sorte que acaba que isso casou com a atuação que eu tenho em mineração de dados, visualização de dados, e a gente atua com isso. Mas, para ser sincero, a minha perspectiva é de que eu tenho que fazer o mínimo que a CAPES pede para me dar o que eu quero, e o resto eu não quero prestar muitas contas. Talvez eu esteja num lugar talvez eu esteja confortável demais, mas eu acho que isso me permite fazer alguma pesquisa em mineração de dados, em visualização de dados, sem a neura suficiente para não entrar na neura produtivista da CAPES. Eu fui coordenador da pós-graduação, fui do colegiado, e eu sou da opinião que, assim, eu acho que essa é a posição que o programa de pós-graduação da UFCG tomou um tempo atrás, que a gente quer ter um nível que nos permita ter doutorado, não nos ponha em risco, mas que, fora isso, não nos force a descredenciar o fundador do programa, que tem 70 anos e não publica muito mais dentro do programa, sabe? Então, tem uma coisa que é uma posição, eu acho. Não sei se eu respondi. Tá, bacana. Uma coisa que eu descobri também é que, apesar que o estereótipo possa fazer parecer, o Departamento de Ciência da Computação é campo muito fértil para fomentar esse debate político, esse debate de participação. Tipicamente, ele começa com um viés de fiscalização, de combate à corrupção, de vou achar fraude aqui e tal, e depois ele vai se desenrolando e vai se tornando coisas mais interessantes. Então, eu não tenho tempo de mostrar, mas tem vários projetos feitos assim por alunos dos quais eu nem participo. Às vezes eu boto pilha, mas que vão além, que estão participando de outras formas assim, do discurso político. E de formas, tipicamente, que eu acho muito legal, assim, outro dia eles fizeram um que era vidinha de balada. Os caras estavam fiscalizando os deputados federais, chamavam vidinha de balada. Eu falei, o que é isso? Aí eles foram me mostrar, era um hit sertanejo aí de... Alguém sabe de quem era, não? Não? Tá vendo? Cadê os jovens aí, gente? Era um hit sertanejo chamado Vidinha de Balada, que fala da outra pessoa que só quer viver na balada e não quer compromisso e tal. Então, era o discurso dos caras para falar sobre os deputados federais. Eles pegavam faltas dos deputados federais nas sessões e diziam que o cara estava na balada. Entendeu? E aí eu acho o máximo quando é uma coisa que eu não faria, que eu não pensaria em fazer. Nenhuma pergunta polêmica aí, pessoal? Vamos lá. Gisele? Não, estou brincando. Dou-lhe duas? Bom, beleza, estou por aí. Quem quiser... quase tudo que eu mostrei é software livre. Você acha ou aqui. Tá? É muito bem-vindo se você vier participar, criticar, mandar código para a gente, pedir código da gente. Obrigado.
Boa tarde. Agora, bom, primeiro eu quero agradecer a palestra de Nazareno. Tá? E eu acho que tem gente suficiente aqui para a Data Jam. Né? Vocês estão empolgados, querem, né? Aquela coisa, vamos embora, né? A gente fez uma reserva de um laboratório aqui em cima, que é a A307. E aí a gente vai começar com o Ícaro, é um aluno nosso, fez algumas análises aí. Ele vai mostrar alguns exemplos do que ele fez, usando datasets aqui do portal do FRN, mas a ideia é que a gente fazer uma coisa bem prática depois. Então vai ser, acho que ele vai começar e a gente logo depois já pode colocar a mão na massa. Tá? E aí é isso. Acho que aqui no auditório, pelo menos, a gente não fica mais nesse evento. Vamos para o laboratório agora. Tá bom? Aí a Data Jam ela tem previsão de terminar no final da tarde. Tá? Participa quem está interessado. Tá? A gente vai estar por lá. Então todo mundo está convidado.